Então, no primeiro momento, eu fiz parte do grupo da Vera, do GDL, e, na verdade, um grupo que se conheceu no concurso e, em relação a eles, até hoje, nós temos uma grande amizade, né, com a maioria, na verdade, que ingressou no mesmo concurso. O que ocorreu? Num primeiro momento, alguns ficaram em Curitiba e os demais foram preencher as vagas existentes no interior do estado. A Vera, o GDL, se não me engano, eu acho que o Manguê, o Rogério e eu, se não me engano, e a Maria Cândida, que não integra mais a Procuradoria, ficaram em Curitiba. Só que mais ou menos 2 meses depois, como na época a remuneração da Procuradoria não era muito boa, vários novos procuradores fizeram outros concursos e resolveram sair da Procuradoria e assumiram outras funções. E, em razão disso, nós, que havíamos ficado em Curitiba, fomos, na verdade, designados para atender o interior. Na época, o nosso chefe da COI era o Dr. José Anacleto. Ele foi nos convocando pouco a pouco, e daí, naquele momento, nós não tivemos escolha. Na verdade, onde faltaram procuradores, é que nós fomos lotados. E eu acabei indo para Jacarezinho. Então, em Jacarezinho, eu fiquei 1 ano e meio, era procuradora única e atuava numa sala pequena, cedida pela Receita Estadual. Eu acho, inclusive, que eu tive a oportunidade de assistir um pouco da entrevista feita com 2 colegas nossos, com o Dr. Luiz Carlos Caldas e com o Dr. Antunes, e ambos também tiveram uma experiência semelhante de interior. Na época que eu peguei, então, a partir de 93 até 95, mais ou menos, era uma época ainda em que não havia muita infraestrutura na Procuradoria. A infraestrutura, digamos, era muito precária. Então, como no caso deles, eu também tive que utilizar a máquina de escrever, não tinha estagiário, precisava percorrer as comarcas, na época eram 14 comarcas vinculadas à Regional de Jacarezinho, precisava percorrer as comarcas com automóvel. A curiosidade de Jacarezinho, da Regional, em termos de veículos do Estado, era ter um bom relacionamento com o delegado da Receita. Então, dependendo do delegado da Receita, às vezes a gente conseguia um carro melhor, um carro pior, às vezes conseguia carona com o motorista. E várias oportunidades, isso eu acho que até os outros procuradores que antes estiveram lá em Jacarezinho se lembram, existia a tal da BMW, que era a Belina muito velha do estado. E essa Belina, ela não tinha retrovisor. Então, na hora de ir para a estrada, você imagina a dificuldade. Mas então, várias vezes, tanto eu como a secretária, que às vezes até me acompanhou, às vezes quando precisava ir em audiências também, nós tínhamos que pegar aquela Belina, ou também carona, que nos davam às vezes em combis, que tinham da Receita Estadual. Mas, na verdade, eu acho que o trabalho ia funcionando bem, com a ajuda deles também, da Receita, porque nós não tínhamos o material adequado. Eu lembro, inclusive, em relação à própria organização da Procuradoria, não havia um controle, nós não sabíamos quantos processos existiam. Então, foi iniciado um cadastramento de processos naquela época, justamente para a gente ter até uma ideia do que existia, e quais as ações em que o Estado era réu, o autor e assim por diante. Também, nessa mesma época, eu me lembro que na Procuradoria em Curitiba foi determinado que as procuradorias passariam a ser equipadas. Então, adquiriram inicialmente não os computadores, adquiriram, sem alguma questão de licitação, as impressoras, aquelas impressoras matriciais enormes. E na época eu tinha um notebook, então eu levei o meu notebook para Jacarezinho e pedi autorização para levar no ônibus comigo a impressora de Jacarezinho. Então, Jacarezinho tinha uma impressora, mas não tinha um computador. Mas aí eu passei a utilizar o meu notebook também para desenvolver mais rapidamente o trabalho. Outro episódio em relação a esse período de Jacarezinho, que eu me lembro bem, e até alguns colegas que me acompanharam na época sabem disso, foi que eu tive um acidente. Eu não fui a única. Eu sei, se não me engano, eu não sei se foi o Arnaldo ou o Márcio, que estiveram em Jacarezinho e que também se acidentaram na região. E eu tive um acidente de carro na região, perto de Ibaiti, entre Ventania e Ibaiti, e assustei todo mundo, é claro, né? Aqui em Curitiba todos ficaram preocupados. A doutora Maria Marta era a procuradora-geral nessa época, também conversou comigo, mandou um motorista, ficou preocupada que eu não fosse bem atendida em Ibaiti, até porque eu tinha tido uma fratura de clavícula, tinha sido engessada e tal. Mas no final eu tive muita sorte também, porque justamente o médico de plantão no hospital de Ibaiti era ortopedista.
então já me socorreu na hora e tudo deu certo, né? Mas assim mesmo, eu fiquei afastada acho que 1 mês e meio em razão do gesso e depois passei a atender novamente a comarca de Jacarezinho. Em relação ao interior, né, eu acho que o que me marcou bastante foi inicialmente a própria falta de material, falta de pessoal da Procuradoria, que se por um lado foi uma dificuldade para a gente que estava começando, né, a falta de, por exemplo, não termos sequer uma biblioteca, um código de processo, enfim, a documentação necessária, a legislação, se por um lado foi uma dificuldade, por um outro lado também foi um desafio muito grande, porque eu acho que nós tivemos que nos superar nessa fase e nos unir. Na época, sem e-mail, sem internet, era telefone, o pessoal que estava nas outras comarcas, ou mesmo o pessoal das especializadas em Curitiba, sempre nos ajudou muito. Então eu me lembro assim, de vários episódios, eu tive algumas ações possessórias, e na verdade a primeira ação que me foi distribuída era uma questão de uma desapropriação para a criação de um parque estadual. Eu liguei para o professor Fachin imediatamente, marcou um horário comigo, me recebeu, me orientou, me auxiliou muito. Dentre ele outros procuradores que também foram muito importantes para esse esclarecimento. E eu acho, assim, particularmente, uma das coisas que me agrada na Procuradoria, e sempre me agradou, é essa noção de que nós defendemos o mesmo ente, de que é um todo. Não existe uma concorrência, afinal de contas, todos lá estamos em prol do mesmo, do ente público, do interesse público. As 2 primeiras comissões foram presididas pela doutora Gisela, se não me falha a memória. E foi numa primeira fase da Procuradoria em que os concursos eram feitos pela Procuradoria, até porque o número de candidatos era menor do que é hoje. Nós tínhamos cerca de 2.000, 3.000 candidatos. Nesse último concurso foram 5.700 candidatos, se não me engano. Só que eu me lembro assim, de um episódio específico desse concurso. No primeiro deles, eu acho que foi a doutora Vera e eu, e no segundo a doutora Isabel e eu, que fomos designadas então para acompanhar a leitura e a correção das provas objetivas, que era feita na Celepar. Só que aquela leitura é feita por um leitor, onde passam os cartões, e depois há só uma conferência, se realmente todos foram lidos e tal, e vem lá aquelas planilhas de notas, de número de acertos, etc. e tal. Só que isso leva o dia inteiro. Então nós ficamos assim das 8 da manhã às 6 da tarde numa sala olhando uma máquina e não podia desgrudar daquela máquina, porque o objetivo nosso, nós éramos fiscais da Procuradoria, fiscalizando realmente se aquelas provas eram corrigidas e tal. Então uma vez foi a doutora Vera e eu, e da outra vez a doutora Isabel e eu, se não me engano, que ficamos lá olhando para aquela máquina o dia inteiro, passando o cartão e tal.